Existe um pecado que está destruindo sua comunhão com Deus agora mesmo, e você nem percebe. Não é adultério, não é mentira, não é roubo. É algo muito pior, porque está disfarçado de virtude. E 95% dos escolhidos vivem nele sem saber. Amados irmãos e irmãs, quantos de vocês acordam todas as manhãs com o coração voltado para Deus, buscando fazer a sua vontade em cada passo do dia? Quantos se ajoelham em oração, leem as Escrituras e verdadeiramente desejam viver uma vida que agrada ao Senhor? Eu sei que muitos aqui presentes fazem isso com sinceridade, mas permitam-me trazer uma verdade que pode surpreender alguns corações. Existe um pecado sutil, quase invisível, que a maioria dos escolhidos comete sem sequer perceber. Um pecado que não grita, não escandaliza aos olhos humanos, mas que corrói silenciosamente nossa comunhão com o Pai Celestial. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que Deus levantou para despertar multidões, costumava dizer que os pecados mais perigosos não são aqueles que aparecem nas manchetes, mas aqueles que se escondem nas dobras do coração religioso. E é exatamente sobre isso que precisamos falar hoje. Não estou falando de adultério, embriaguez ou roubo. Estou falando de algo muito mais comum entre o povo de Deus, algo que passa despercebido porque está vestido com roupas de virtude. A palavra de Deus nos adverte em Provérbios 16, versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Não ficará impune ainda que junte mão a mão. Percebam, meus queridos, que o Senhor não está falando aqui do ladrão ou do mentiroso, mas do arrogante de coração. E qual é esse pecado que tanto infecta o povo escolhido? É o pecado da autossuficiência espiritual, da presunção de que já chegamos onde precisávamos chegar na fé. Vocês já pararam para pensar quantas vezes olhamos para outros cristãos e pensamos que estamos em um patamar superior? Quantas vezes agradecemos a Deus por não sermos como aqueles irmãos que ainda lutam com determinados pecados, enquanto nós mesmos estamos cegos para nossas próprias falhas? Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano justamente para nos alertar sobre esse perigo. O fariseu se colocava diante de Deus agradecendo por não ser como os outros homens, enquanto o publicano, consciente de sua miséria, apenas clamava: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Este é o pecado silencioso que consome os escolhidos. Acreditamos que nossa fé, nossas obras, nossa frequência à igreja, nosso conhecimento bíblico nos colocam em uma posição privilegiada diante de Deus. Esquecemos que tudo o que temos e tudo o que somos vem exclusivamente da graça divina. Spurgeon nos lembrava constantemente que o cristão verdadeiro é aquele que, quanto mais cresce em santidade, mais se vê como dependente da misericórdia de Deus. A autossuficiência espiritual é como um câncer que cresce lentamente na alma. Começa com um pensamento aparentemente inofensivo. Eu já superei aquela tentação. Eu não preciso mais daquela exortação. Isso é para os crentes fracos. Eu já conheço bem a Bíblia. Não preciso estudar com tanta profundidade. E antes que percebamos, já não estamos mais nos achegando a Deus com a humildade de uma criança, mas com a arrogância de quem acha que merece estar ali. O apóstolo Paulo, aquele gigante da fé que escreveu grande parte do Novo Testamento, que foi arrebatado ao terceiro céu, que plantou igrejas por todo o Império Romano, esse mesmo Paulo dizia em 1 Coríntios 9, versículo 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se Paulo vivia com esse cuidado, com esse temor santo de não cair, quem somos nós para acharmos que já alcançamos a maturidade plena? Meus amados, precisamos nos examinar diante de Deus hoje. Precisamos perguntar ao Espírito Santo se não estamos vivendo uma fé baseada em nossas próprias forças, em nossos próprios méritos. O Senhor Jesus disse em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Não disse que sem Ele faremos pouco ou que teremos dificuldades. Disse que nada podemos fazer. A autossuficiência espiritual é uma declaração silenciosa de independência de Deus. É dizer com nossas atitudes, mesmo que não com nossas palavras, que já não precisamos tanto dele assim. E o perigo maior dessa autossuficiência é que ela nos impede de crescer. Quando achamos que já sabemos o suficiente,
paramos de buscar. Quando pensamos que já somos santos o bastante, paramos de nos santificar. Quando imaginamos que nossa oração já é poderosa o suficiente, deixamos de clamar com intensidade. A autossuficiência é a porta que fecha o crescimento espiritual e abre caminho para a estagnação e, eventualmente, para o esfriamento da fé. Se você chegou até aqui e reconheceu esse pecado em sua própria vida, não desanime. O reconhecimento é o primeiro passo para a cura. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você deseja continuar crescendo na fé e mergulhar ainda mais profundamente na presença de Deus, eu convido você a se inscrever neste canal. Aqui você encontrará mensagens que vão despertar sua alma e fortalecer sua caminhada cristã. E há algo mais que preparamos especialmente para você. No primeiro comentário fixado, você encontrará o link para nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Este material foi desenvolvido para ajudar você a se reconectar com o Senhor de forma genuína e transformadora. Não é apenas mais um livro digital, é um guia prático que vai te conduzir em uma jornada de 21 dias de restauração espiritual profunda. Vale muito a pena conferir. Mas como esse pecado se manifesta no dia a dia dos escolhidos? Como podemos identificar quando a autossuficiência espiritual está dominando nosso coração? Deixem-me mostrar alguns sinais claros que devem nos alertar. O primeiro sinal é quando paramos de orar com fervor. Vocês percebem quando suas orações se tornam mecânicas, repetitivas, apenas um ritual religioso? Quando não sentimos mais aquela necessidade desesperada de buscar a face de Deus? Isso acontece porque, no fundo, acreditamos que podemos dar conta das coisas sozinhos. Pense em Davi, aquele homem segundo o coração de Deus. Ele enfrentou gigantes, venceu batalhas, conquistou reinos. Mas sabe o que o diferenciava? Sua constante dependência do Senhor. No Salmo 63, versículo 1, ele clama: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Percebam a intensidade dessa busca. Davi não orava porque tinha que orar. Ele orava porque precisava desesperadamente de Deus. O segundo sinal é quando começamos a julgar os outros irmãos com dureza, enquanto somos condescendentes com nossos próprios erros. Quantas vezes olhamos para aquele irmão que está lutando com determinado pecado e pensamos: como ele pode ser tão fraco? Mas quando somos nós que caímos, rapidamente encontramos justificativas, explicações, atenuantes. Isso é autossuficiência. É achar que somos diferentes, melhores, mais fortes do que os outros. Jesus foi muito claro ao falar sobre isso. Em Mateus 7, versículos 3 a 5, ele pergunta: Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. O Senhor não está dizendo que não devemos ajudar os irmãos, mas que precisamos fazer isso com humildade, reconhecendo nossas próprias fragilidades. O terceiro sinal é quando perdemos o espanto diante da graça de Deus. Lembram-se de quando vocês aceitaram Jesus? Do peso que saiu dos seus ombros quando entenderam que seus pecados foram perdoados? Da alegria que inundou o coração ao saber que eram filhos de Deus? Mas com o passar do tempo, essa maravilha vai se esvaindo. A salvação se torna algo comum, ordinário. E por que isso acontece? Porque começamos a achar que de alguma forma merecemos isso, que nossas boas obras nos tornam dignos da graça divina. Mas, meus amados, a graça nunca foi sobre o que nós merecemos. Paulo escreve em Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A autossuficiência espiritual rouba de nós a capacidade de maravilhamento diante do amor incondicional de Deus. Ela nos faz esquecer de onde fomos tirados e o abismo do qual fomos salvos. O quarto sinal é quando começamos a negligenciar a palavra de Deus. No início da nossa jornada cristã, devoramos as Escrituras com fome. Cada versículo era uma descoberta, cada capítulo trazia revelação.
Mas depois, achamos que já sabemos o suficiente. Já lemos a Bíblia várias vezes, já conhecemos as histórias, já entendemos as doutrinas, e então paramos de escavar profundamente nas Escrituras, paramos de meditar nelas dia e noite, como diz o Salmo 1. Mas a palavra de Deus não é apenas informação para acumularmos, é o alimento diário que sustenta nossa alma. Em Mateus 4, versículo 4, Jesus responde ao tentador dizendo: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Toda palavra. Não apenas as partes que já conhecemos, não apenas os versículos favoritos. O homem e a mulher de Deus precisam viver constantemente mergulhados nas Escrituras, porque é lá que o Espírito Santo fala conosco, nos corrige, nos ensina, nos transforma. O quinto sinal é quando paramos de temer a possibilidade de cair. Quantos servos de Deus ao longo da história começaram bem e terminaram mal? Quantos líderes espirituais caíram em tentação justamente porque achavam que estavam acima disso? A Bíblia está cheia de exemplos. Sansão, que tinha uma força sobrenatural, mas caiu pela sedução. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, mas que se desviou na velhice. Pedro, que jurou que jamais negaria Jesus, mas o negou 3 vezes. E o que todas essas quedas têm em comum? A confiança excessiva em si mesmos. Por isso Paulo nos adverte em 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O crente maduro não é aquele que acha que nunca vai cair, mas aquele que reconhece sua fragilidade e por isso se mantém vigilante, dependente da graça sustentadora de Deus. Meus irmãos e irmãs, será que vocês conseguem se identificar com algum desses sinais? Será que a autossuficiência espiritual já não começou a criar raízes no seu coração? Se a resposta for sim, não percam as esperanças. Deus é especialista em transformar corações orgulhosos em corações quebrantados. Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes concede graça abundante. Agora, precisamos entender as consequências devastadoras desse pecado na vida dos escolhidos. Porque, meus amados, a autossuficiência espiritual não fica parada. Ela cresce e se espalha como fermento na massa, contaminando todas as áreas da nossa vida cristã. E o mais triste é que muitos que vivem sob esse domínio nem percebem o quanto se distanciaram do verdadeiro evangelho. A primeira consequência é o esfriamento espiritual. Vocês sabem qual foi a acusação de Jesus à igreja de Laodiceia? Em Apocalipse 3, versículos 15 a 17, ele diz: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu." Percebam como a autossuficiência está no centro dessa repreensão. Eles achavam que estavam bem, que não precisavam de nada, mas aos olhos de Deus eram miseráveis. O esfriamento não acontece de uma hora para outra. É um processo gradual. Primeiro, a oração perde a intensidade. Depois, o jejum se torna raro ou inexistente. A palavra de Deus é lida com preguiça. O louvor se torna automático. E antes que percebamos, estamos vivendo uma religiosidade vazia, uma fé sem vida, um cristianismo nominal que tem aparência de piedade, mas nega o poder transformador do Evangelho. A segunda consequência é a dureza de coração. Quando achamos que já sabemos tudo, quando pensamos que já alcançamos certo patamar espiritual, paramos de ouvir a voz do Espírito Santo. Ficamos insensíveis às correções divinas. O livro de Hebreus nos alerta no capítulo 3, versículos 7 e 8. "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração." O hoje é urgente. Deus está falando agora, mas o coração autossuficiente não consegue ouvir porque está ensurdecido pelo barulho das próprias convicções. Já viram como algumas pessoas conseguem ouvir a pregação mais poderosa e sair da igreja completamente indiferentes? Como podem ler passagens bíblicas que deveriam abalar suas estruturas e permanecer inalteradas? É porque o coração está endurecido pela autossuficiência. Elas pensam que aquela mensagem é para os outros, não para elas.
que aquela exortação se aplica aos fracos na fé, não a quem já caminha há anos com o Senhor. A terceira consequência é a perda da compaixão pelos perdidos. Quando nos consideramos superiores espiritualmente, começamos a olhar para os não convertidos com desprezo, ao invés de amor. Esquecemos que fomos resgatados do mesmo lamaçal, que éramos tão perdidos quanto eles. Jesus foi duramente criticado pelos fariseus porque ele comia com publicanos e pecadores. E sabe qual foi a resposta do Senhor? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Registrado em Marcos 2, versículo 17. O coração autossuficiente perde a capacidade de chorar pelas almas perdidas. Não sente mais aquela angústia ao ver pessoas caminhando para o inferno. Torna-se crítico, religioso, legalista. Enquanto isso, Jesus continua procurando ovelhas desgarradas, e nós que deveríamos estar ao seu lado nessa busca, estamos ocupados demais construindo nossa própria justiça, nossa própria santidade, nosso próprio reino. A quarta consequência é a divisão no corpo de Cristo. A autossuficiência sempre gera divisão porque cria hierarquias espirituais que Deus nunca estabeleceu. Começamos a formar grupos dos maduros versus os imaturos, dos consagrados versus os carnais, dos que realmente buscam a Deus versus os religiosos de aparência. E esquecemos que todos somos membros de um único corpo, cada um com sua função, cada um em seu nível de crescimento, mas todos igualmente dependentes da cabeça que é Cristo. Paulo teve que lidar com esse problema em Corinto. Havia divisões porque alguns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e o apóstolo repreende duramente essa atitude em 1 Coríntios 3, versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? A autossuficiência nos faz carnais porque nos leva a confiar em nossas próprias capacidades ao invés de depender completamente do Espírito. A quinta consequência, talvez a mais terrível de todas, é a possibilidade do engano. Meus queridos, quantas pessoas vão chegar diante de Jesus achando que fizeram tudo certo, que serviram fielmente, que foram bons cristãos, e vão ouvir as palavras mais assustadoras que alguém pode ouvir: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso está em Mateus 7, versículo 23. Como é possível alguém servir a Jesus anos a fio e no final descobrir que nunca o conheceu de verdade? Porque é possível fazer tudo certo por fora e estar completamente errado por dentro. É possível orar, jejuar, dar esmolas, pregar, profetizar, expulsar demônios e ainda assim estar vivendo na autossuficiência, buscando glória para si mesmo ao invés de glorificar a Deus. O que importa não é o quanto fazemos, mas com qual coração fazemos. Não é a quantidade de atividades religiosas, mas a qualidade do nosso relacionamento com o Pai. Então eu pergunto a você que está me ouvindo agora: o que tem motivado suas obras? O que está por trás da sua busca por santidade? Você está tentando impressionar a Deus com seu desempenho espiritual ou está simplesmente descansando na graça dele, permitindo que o Espírito Santo faça a obra de transformação? Porque a diferença entre essas duas posturas determina se estamos vivendo o verdadeiro evangelho ou uma religiosidade vazia. Amados irmãos e irmãs, quero agradecer de coração por terem caminhado comigo até aqui nesta mensagem. Sei que não foi fácil ouvir essas verdades, mas creio que o Espírito Santo falou ao seu coração. A autossuficiência espiritual é um pecado sutil, mas você agora está alerta. Reconheça sua dependência total de Deus, volte-se para Ele com humildade e deixe que sua graça transforme você completamente. Se esta mensagem tocou sua alma, inscreva-se neste canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus está trabalhando em você. E não se esqueça, no primeiro comentário fixado está o link para nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. É uma ferramenta poderosa para sua jornada de transformação. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Deus abençoe ricamente sua vida. Até breve.